E quarto ano, nós vamos iniciar aqui com ciências, tá? A gente vai continuar aí o capítulo 8, que a gente falou um pouquinho sobre fabricação de produtos. Então, a gente vai continuar na página 211 até 215. Nós vamos falar um pouquinho sobre os produtos industrializados, tá? Então, lá na página 211, vocês já vão observar aí algumas imagens. A primeira imagem é uma cena do filme Tempos Modernos, de 1936, que foi estrelado aí pelo Charlie Chaplin, tá? Esse filme, ele retrata a vida do Carlitos, que começa a trabalhar em uma fábrica, em um período de transição do trabalho artesanal para o trabalho realizado em série por máquinas industriais. Nós falamos anteriormente aí, né, sobre os produtos artesanais, como que funciona, né, a produção desses produtos aí. E agora a gente vai falar dos produtos, tá, industrializados. Então, nessa cena do filme, vocês podem observar aí, né, que os produtos fabricados aí onde o Carlitos, né, trabalhava, era do tipo industrializado. São aqueles, né, fabricados em indústrias com a participação de máquinas além do ser humano. Então, o processo de fabricação industrial, ele vai envolver aí o uso de diferentes materiais e tecnologias. E também, né, ele apresenta produção em série, na qual aí as várias etapas de produção são realizadas em sequência e em diferentes setores da fábrica. Então, a gente tem exemplo aí dessas duas imagens no finalzinho da página 211, a parte da linha de produção de uma indústria de automóveis, tá? Então, a gente tem aí na primeira imagem a matéria-prima, que ela é extraída do ambiente, vai ser encaminhada para as indústrias, onde ela é utilizada para produzir peças variadas em diferentes máquinas. Aí, de modo geral, cada setor vai realizar uma etapa de produção. Aí na última imagem vocês vão ver, né, que as diferentes peças são reunidas e vai formar aí o produto final, que é o carro, que vai ser então comercializado, tá? Então a gente tem esse produto final aí e depois que vocês observaram, tá? Uma parte das etapas de produção. Bom, nós já vimos, né, que ao longo dos anos aí a produção industrial ela foi se aperfeiçoando, então isso acabou também incentivando aí a economia e aumentando também a produção. Só que além de causar mais prejuízos ambientais, tá? Isso também vai acabando aí que diminui o número de pessoas para trabalhar nas empresas, uma vez que as máquinas elas conseguem fazer o mesmo trabalho, porém elas vão fazer mais rápido, né? E vão produzir um número maior aí de produtos. Então, isso a gente pode observar essa diferença aí da produção artesanal, tá? Que envolve um número menor de pessoas, porém é um produto feito manualmente, tá? Nós temos aí uma indústria automobilística. O que faz nesse tipo de indústria? Lá são produzidos os meios de transporte, né, como os carros, os caminhões, ônibus, motocicletas. E essas matérias-primas utilizadas aí na indústria, elas vão incluir metal, plástico, borracha, vidro. Então, a gente tem nessa imagem uma parte aí, tá? De uma produção de uma indústria automobilística de ônibus, tá bom? Se a gente for parar para pensar, a gente pode ver que esses prejuízos ambientais aí que são causados na natureza, a maioria deles são as indústrias, né? É essa atividade industrial aí que vai causar. Então, se você fosse refletir, qual que seria assim, um dano ao ambiente que você, né, pode falar que foi causado pela atividade industrial? Bom, o objetivo dessa pergunta é vocês refletirem sobre as consequências ambientais da industrialização.
Então, essa intensificação aí de produtos industrializados, elas podem ser relacionadas a danos no ambiente, como a remoção, né, das áreas naturais para a instalação de novas indústrias e também a emissão de gases poluentes no ambiente, tá? Além do maior consumo de energia e entre outros danos que vocês, né, sabem que tem. A gente já discutiu sobre esse assunto, né? Quando a gente falou das atividades econômicas, agropecuária, né? Nós falamos aí do extrativismo e falamos de outras também. Então, os danos, né, ao meio ambiente também é causado tanto por essas atividades econômicas como por essa atividade industrial. Então, a gente tem que fazer o máximo possível para preservar o ambiente e é aquilo que eu falei, né, com vocês anteriormente. Nós devemos aí fazer de tudo para conservar o nosso ambiente, tá? Embaixo nós temos uma indústria alimentícia. Então, nessa imagem aí, parte da linha de produção em indústria alimentícia é de azeite, tá? Nesse tipo de indústria são produzidos alimentos. Então, as matérias-primas são variadas e inclui aquelas de origem vegetal e de origem animal. Então, alguns alimentos industrializados são também processados, apresentando produtos artificiais em sua composição. É o que a gente já tinha falado, né? Que o produto, quando ele passa, né, a ser industrializado, acaba que ele vai ter aí um produto artificial para poder fazer com que ele dure um tempo um pouco maior. Então, aqui no caso do azeite, vai ser usado aí corante, conservante, tá? Além de maior quantidade de sal, de gordura e de açúcar, tá bom? Os alimentos processados, gente, ultraprocessados, não sei se vocês se lembram quando a gente falou, eles devem ser evitados, tá? E por quê? Porque quando a gente fala de saúde, a gente procura alimentar mais de alimentos in natura, tá? Produtos in natura, ou seja, aqueles que não passaram por um processo de industrialização. Esse seria, sim, o melhor para a nossa saúde, tá? Mas, infelizmente, não tem como a gente evitar. A gente acaba consumindo um produto ou outro, tá? Industrializado. Bom, além dessas indústrias, a gente também pode citar aí, tá? Algumas outras, como a indústria farmacêutica, que é responsável pela produção de medicamentos. Nós temos a indústria têxtil, que é responsável pela produção de tecidos, tá? E o que acontece? Todas essas indústrias, elas causam prejuízos ambientais, tá? Porque a gente precisa, as indústrias precisam de construir aí, né? Mais e mais indústrias para poder, de acordo, né, com a tecnologia, né, à medida que ela vai avançando, então esses produtos industrializados aí, eles vão sendo fabricados, tá, para durar mais tempo em casa. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o consumo excessivo de produtos industrializados, tá bom? Na página 213 e 214, nós temos aí algumas atividades para vocês realizarem, tá bem tranquilo. Vai falar sobre a atividade industrial e a matéria-prima, e vocês vão relacionar aí, tá? Na questão número 2 também está relacionada a questão das indústrias e da matéria-prima. Isso vai estar tranquilo para vocês, porque a gente já falou um pouquinho, né, sobre essas questões da matéria-prima, sobre produtos industrializados, então eu acredito que vai estar mais fácil para vocês resolverem. E na questão número 3, tem um trecho de uma reportagem que fala, né, do bicho da seda. Acho interessante vocês lerem com bastante atenção para vocês responderem as 3 questões. Tá bem fácil, as próprias respostas estão no próprio texto, tá bom? Só na letra C é que vocês vão responder para mim, tá? Qual que é a vantagem do processo que foi citado no item B, tá? Então, vocês vão ter que ler para poder realizar a atividade, tá bom? Bom, então aqui nesse capítulo 8 a gente fala um pouquinho sobre, né, produtos artesanal aí, produtos industrializados. Então a gente falou aí que alguns produtos, né,
que a gente utiliza em casa, eles são produzidos com funções variadas e a partir de diferentes matérias-primas, que o modo de produção desses objetos também pode variar, eles podem ser produzidos de 1 a 1 ou então em grande escala, que é no caso das indústrias, tá? Os produtos aí artesanais são peças produzidas manualmente e uma a uma pelo artesão. São utilizadas diferentes técnicas de matérias-primas também. A produção de peças em uma quantidade bem menor, depende de mão de obra e tem forte influência cultural e das tradições. Já o produto industrializado, as peças são produzidas com auxílio de máquinas, então necessitando de menos mão de obra. A produção de grande quantidade uma quantidade bem grande aí e quase não é variada, envolve a produção em série, são diferentes matérias-primas e tecnologias que são utilizadas, permite produzir muito mais peças em menos tempo e também depende do tipo de produto, tá? Dependendo do tipo aí que vai ser utilizado, as indústrias podem ser de diferentes tipos, tá bom? Então, só para a gente fechar aí o capítulo 8. Então, a gente termina por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!